Muito bem, para as pessoas que perguntaram para mim se eu ia transmitir pelo Facebook, então está aí. Hoje eu estou começando, quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor. Então hoje, dia 23 de julho do ano 2019, estou começando uma reflexão sobre casamento, divórcio e novo casamento. Esse é um tema muito importante, é um tema para a atualidade também muito importante, porque a quantidade de pessoas na igreja que casou e que o casamento não deu certo, sabe-se lá Deus por que razões não deu certo, é muito grande. É tão grande que me desanimou nos últimos tempos a fazer casamento. Eu tenho ficado desanimado de fazer casamentos porque parece até se tornar uma tragédia anunciada, assim, que as pessoas vão casar já pensando no divórcio, na separação, não é? Então nós vamos começar essa nossa reflexão falando especificamente, ali atrás é bom ter um divórcio. Isso, ali é importante ter um divórcio. Naquele caso ali é importante ter. Enfim, nós vamos começar falando sobre o casamento. Eu pedi inclusive alguns casais aqui que estão noivos, pelo menos um casal que está noivo aqui na igreja, que vai se casar daqui a pouco, ou não, dependendo do que eu disse aos irmãos, que quem me ouvir hoje, estiver pensando em separar, vai pensar muito bem. Se puder salvar o casamento, melhor. E se puder pensar 7 vezes antes de casar, melhor ainda, por uma razão simples. 7 vezes por quê? Porque é o número da perfeição. Pensar 7 vezes antes de casar. Ok? Então, antes de eu começar a falar, é importante que eu diga que eu sou casado desde 1991 com a mesma mulher. E o meu casamento, como o casamento de qualquer pessoa, passa por dificuldades, lutas, enfim, desencontros, como qualquer pessoa, não é? Friezas, aquecimentos, enfim, todas as temperaturas que os irmãos possam imaginar, mas a gente decidiu continuar casado e já estamos entrando para 29 anos de casado ano que vem, não é? Enfim, então dá, quer dizer a você que dá. E vou dizer a você quando é que não dá. Ok? Portanto, vamos começar com algumas perguntas iniciais. A primeira pergunta é: por que e para que o casamento? Por que uma pessoa que está dentro da sua casa, de boa, com seu pai, com a sua mãe, na sua família, sem se preocupar com contas, sem se preocupar com repartir, renunciar, ter que dialogar, por que uma pessoa decide se casar? O que leva uma pessoa à decisão de se casar? A segunda pergunta é: quais são as implicações que estão por trás do fato de um homem e uma mulher se encontrarem? Porque a mulher não transa legal. Por quê? Porque meu marido não é tão bacana e tal. E aí a negada vai se separando na maior tranquilidade. E a pergunta é: por que se casaram? Quais são as implicações? Você não sabia quais eram as implicações que havia por trás disso? A terceira pergunta é: o que pode acontecer, meus irmãos, de tão grave que leva esse casal, que num determinado momento decidiu convidar meio mundo de gente, gastar um dinheiro que eles não tinham? O que é tão grave que os leva a chegar num determinado momento e dizer: não quero mais? E se a separação é algo tão comum, por que não é tão fácil? Porque mesmo que a gente olhe e diga assim: não, eu não quero mais, eu vou embora, a gente fica vinculado àquela pessoa um bocado de tempo.
Porque nós temos casos na nossa caminhada como crentes aqui na igreja, de pessoas que estão separadas, divorciadas há 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, e que ainda tem um vínculo com a outra pessoa que foi-se embora. Então não é uma brincadeira de menina moça, de que a gente vai e diz assim, eu vou me embora e está tudo certo. Não é assim que funciona. Por que é tão doloroso? E por que o divórcio carrega uma lei só para isso? Então são questões que nós precisamos levar em consideração. Peço a você que abra o seu coração para aprender o que nós estamos aqui conversando. E nós vamos jogar tudo isso à luz da palavra de Deus, entendendo inclusive o projeto inicial da ideia do casamento. Ok? E por que eu estou tratando disso? Porque não adianta eu tratar do divórcio, eu não tratar da questão do casamento. O problema primeiro é o casamento. Porque as pessoas se casam, elas muitas vezes não sabem por que se casam. Se casam porque, olha, parece assim, está fazendo alguma coisa? Diz, não, eu também não estou não, vamos se casar? Pronto, parece que é assim. Elas não sabem quais são as implicações verdadeiras que estão por trás de um verdadeiro casamento, um casamento cristão, à luz da palavra de Deus. Então não adianta eu tratar do divórcio se eu não tratar da questão do casamento. Portanto, a questão do casamento. E digo mais, se a pessoa tiver tido a vida toda atrapalhada quando não conhecia o Senhor, mas ela chegou na igreja casada e o casamento está em frangalhos, a casa caiu. Porque agora que você conhece a verdade, vai ter que resolver à luz da palavra de Deus. Lá fora, sem conhecer a palavra, digamos assim, no universo da cegueira espiritual, as pessoas serão julgadas pela luz que tiveram. Mas nós que somos crentes, que temos a palavra do Senhor, nós seremos julgados à luz da palavra do Senhor. Ok? Então essas são as perguntas iniciais. Agora nós temos uma pergunta crucial. E a pergunta crucial é: o que acontece quando um homem e uma mulher se casam? O que é que de verdade acontece? Quais são as implicações espirituais, existenciais, enfim, quando um homem decide com uma mulher chamar a comunidade, chamar um sacerdote, dizer para aquela comunidade, dizer para o sacerdote, dizer para a família, olha, a partir desse momento nós seremos um do outro pelo resto das nossas vidas. Quais são as implicações que estão por trás disso? Bom, vamos lá. O primeiro homem foi criado pleno enquanto tal, com um traço que o diferenciava dos animais. E que traço era esse? A alma racional. Nós temos fígado, igual um porco tem um fígado, os irmãos sabiam? Nós temos um estômago, igual um bode tem um estômago, os irmãos sabiam? Sabiam disso? Nós andamos com os dois pés no chão, igual um gorila anda com os dois pés no chão, os irmãos sabiam disso? Você sabia que a gente pode compartilhar tecido, inclusive dos animais conosco? Tecido de pele? Muito bem. O que nos diferencia dos animais? A capacidade de pensar. A racionalidade é o que nos diferencia. Se tirar a nossa capacidade de pensar, de racionalizar, nos tornamos um animal, sem diferença alguma, porque temos apenas a função fisiológica, biológica, e não a função intelectual e intelectiva. Portanto, é o que nos difere. No livro do Gênesis, capítulo 2, e versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Grave essa palavra, alma. Nós vamos trabalhar com ela por muito tempo. O homem se tornou uma alma vivente, a imagem e a semelhança do Senhor. Diferente dos animais, que inclusive pela própria descrição do livro do Gênesis,
e em especial a lei no livro de Êxodo, aonde está a alma do animal? No sangue. A alma do animal está no sangue. O animal não sabe que está vivo, mas nós sabemos. Nós temos uma alma. O que é a nossa alma? É o que nos relaciona com o mundo ao nosso redor. A gente sente saudade na alma, a gente sente angústia na alma, a gente sente depressão na alma, a gente sente alegria na alma, a gente manifesta pelo corpo, mas a gente sente na alma. A alma é esse ente que fica entre o nosso espírito e o nosso corpo. O nosso espírito é aquilo que nos vincula ao Senhor, e o nosso corpo é essa matéria que está aqui por fora, que nós às vezes damos muito valor a ela. Então o primeiro homem foi criado pleno, com a alma plena. Note bem, a criação da mulher atendeu a um propósito divino. Ainda no capítulo 2 de Gênesis, só que agora o versículo 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Muito do papel do homem e da mulher está aqui. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma mulher, uma companheira, vou lhe fazer uma auxiliadora que seja à altura do seu projeto. Note bem, uma cadelinha, pastor alemã, linda, de pedigree, é um auxiliador idôneo para um homem? É? Não. Então a mulher não pode ser tratada como uma cadela. Uma jumentinha, bacaninha, daquela bem bonitinha, bem tratadinha, pode ser uma ajudadora do homem no projeto que Deus tem para a vida dele? Não. Então o Senhor Deus criou um outro ser para que esse homem se tornasse pleno. Em que sentido? Agora é que vem a grande questão. Qual foi o propósito do Senhor? Quando o Senhor Deus pensou em criar a mulher, Ele pensou em que o homem experimentasse a maior de todas as experiências. Qual é a maior de todas as experiências? Se doar, se dar por alguém como você. Até então, o homem não tinha tido essa experiência. A palavra hebraica para amor, a palavra hebraica original é ahavá, é amor. Como é a palavra hebraica para amor? Ahavá. E a palavra amor, que é ahavá, ela vem da palavra rav. Tem a mesma raiz da palavra rav, que significa dar. Portanto, a ideia da união do homem com a mulher é uma ideia divina e é um aprimoramento da experiência do homem se dar para a mulher e, consequentemente, a mulher se dá para o homem. Então, o homem estava no jardim do Éden, enquanto trabalho, enquanto atividade, ele era pleno, mas ele não podia, digamos assim, compartilhar, não podia vivenciar essa maravilhosa experiência, que é a experiência de se dar pelo outro, de se doar pelo outro. Ou seja, o homem não tinha experimentado ainda essa grande coisa que se chama o amor. Até aí está tudo bem? Ok? Então foi por isso que o Senhor Deus criou a mulher. Para quê? Para que o homem tivesse alguém a quem amar. Ok? A gente hoje ama carro, animal, o sujeito ama cachorro, cavalo, ama carro, empresa. Por quê? Porque os relacionamentos estão falidos.
Mas a ideia inicial do amor era que o homem amasse aquela mulher. Muito bem. Portanto, Deus os criou como um e os fundiu em dois, que podem se juntar um com o outro para se tornarem um. O homem era pleno, a mulher lhe foi dada, o Senhor Deus fez separados, mas já havia no propósito do Senhor uma necessidade de se dar deste homem para alguém igual a ele, ou semelhante a ele. Então o Senhor Deus os fundiu de forma plena para que os dois se tornassem um. Esse é o propósito do casamento, é assim que funciona o casamento. Essa deve ser a ideia do casamento. Essa deve ser a ideia de se juntar com outra pessoa. E o que faz um casamento dar certo? O que faz um casamento dar certo? Duas coisas. A primeira é manter o casamento frutífero. Manter o casamento com vitalidade, sempre lembrando o propósito para o qual ele foi realizado. Ainda no livro do Gênesis, só que a gente vai voltar um pouquinho agora, capítulo de número 1, versículos 27 e 28, diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui está o segredo, ou pelo menos um deles, para que o casamento funcione. Qual? O casamento tem que ter vitalidade. O casamento tem que ter vitalidade. Ele tem que ter vigor. Ele tem que ser frutífero. Quantos casais acabam o casamento e sabe qual é a palavra? O casamento virou rotina. Aí eu vou dizer como é que funciona. O casal diz que o casamento virou rotina, eles brigam, quebra o pau e tal, se separa, aí volta e faz o quê? Um filho. Que deveria ter sido feito antes. Que também nós estamos com essa ideia agora de que filho é maldição. Aí as pessoas, quando vai ter filha e tal, o problema é ter filho e tal. Não, a ideia estava aqui. Que o filho cria vínculos, enfim, faz parte do projeto original de que homem e mulher se juntam para também manterem o casamento frutífero. E a frutificação do casamento envolve ter filhos e envolve ter projetos, como aqui está estabelecido: sujeitar a terra, dominar sobre os peixes. Ou seja, o casal tem que manter o casamento vibrante, sempre com algum projeto para frente. Um casamento que não tem um projeto para frente, que já se aposentou por invalidez, é claro que ele vai fracassar. Entende? O casal que não tem projeto nenhum para frente, o casamento vai fracassar. Não espere outra coisa, vai fracassar, é só uma questão de tempo. E a segunda coisa para manter o casamento funcionando bem é aprender a resolver as discordâncias. Digo mais aos irmãos: nenhuma discordância é irreconciliável. Nenhuma é irreconciliável. Depois eu vou dizer quais são as razões. Que fique feliz. Eu vou dar a você depois, tem razões para você divorciar e poder casar de novo. Olha que bênção. Não é? Então, antes de você desistir de me escutar, daqui a pouco, no final, eu vou dizer que tem razões para você
né? Tem motivos para você se divorciar e casar de novo. Agora, não existe nada irreconciliável num casal. Discordância que seja irreconciliável. De nenhuma ordem. De nenhuma natureza. Portanto, o que acontece no casamento, a ideia, o propósito inicial dele, está aqui na palavra de Deus. É que o homem encontra uma mulher e ele tem o desejo de se dar por essa mulher. E a mulher, sentindo que tem neste homem alguém que está disposto a se dar para ela, ela também tem um desejo de se dar para ele. E nesse processo eles vão fazer um relacionamento frutífero, que envolve inclusive ter filhos. Eu aconselho os casais que tenham filhos, não, em nome de Jesus, não estrague seu filho criando apenas um filho, 2 no mínimo, que é melhor serem 2, porque quem tem um não tem nenhum. Crie 2 filhos. Só quem teve um filho que o unigênito do Pai foi o Senhor Deus, que mandou Jesus, que cumpriu o seu propósito. Mas o restante, todo mundo teve mais filhos, então tenha mais filhos. Alegra a casa, abençoa o ambiente. Na sua velhice você vai ter aqueles filhos ao seu redor, netos, enfim. E os projetos da vida vão sendo tocados com essa frutificação da vida. Ok? E aprender a resolver discordâncias. O casalzinho, quando é novo, fica muito tempo de lundu. O irmãozinho vai casar agora aqui, daqui a pouco, aí vai ficar de lundu. O que é de lundu? É aquele casal que fica brigado por qualquer coisa e fica 2, 3 dias sem se falar. Perfeitamente compreensível. Quando você vai depois caçar o que foi o problema, você vê que não foi nada que valesse a pena ficar 2, 3 dias sem falar. Mas é muito comum acontecer isso. É muito comum. Casais mais jovens se separam cedo por questões que seriam contornadas se tivesse acontecido um pouco mais de esforço. Mas enfim. Então, o que acontece no casamento, o propósito inicial de 2 pessoas estarem juntas é isso. Agora vem um ponto muito importante. É a questão do sexo. A importância da questão. Eu estou falando só do ato sexual em si, não é isso. Hoje nós vamos ver que o sexo é muito mais forte do que nós podemos supor. Quando homem e mulher decidem livremente se unir, é algo muito maior do que a formação de uma família social. Porque hoje, inclusive no meio dos crentes, o sentimento é: não deu certo, cada qual vai para o seu caminho tentar fazer a sua vida. Porque o sentimento que nós temos é que aquela festa que foi feita para chamar o rapaz e a moça, e nós dizemos são marido e mulher, que aquilo ali é apenas um fenômeno de ordem social. Mas vamos para frente. No livro do Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 22, diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Quem foi que fez a poesia sobre a mulher? Foi o Senhor ou foi o homem? Quem foi, irmãos? O Senhor Deus fez e entregou. Quando ele olhou e disse uau, aí ele fez a primeira poesia: Esta se chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Não foi? Foi o homem que fez essa poesia.
Por isso, continua a fala do homem: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nesse texto, nós temos duas realidades da mesma união. A primeira, uma realidade social. Deixa o homem pai e mãe para se unir a uma mulher. Aqui é uma referência à decisão social, emocional, física e financeira do homem. O homem se une a uma mulher, ele decide iniciar a sua própria família. Então isso é uma questão social, todo mundo entende isso. A segunda é que os dois, o novo casal, se tornam uma só carne. Se não houvesse esse negócio de se tornar uma só carne, estava tudo certo, irmãos. Os irmãos podiam casar e separar tranquilamente, não tinha o menor problema, porque era só uma relação social. Só para procriar sobre a terra, não tinha problema nenhum, igual os cachorros. Transa por aí no meio da rua, depois não tem convívio nenhum, os filhos crescem cada qual por sua conta e risco, não é verdade? Estava tudo certo. O problema é que alguém achou de encaixar aqui no livro de Gênesis, os dois se tornam uma só carne. É aí o problema. Esse negócio se torna uma só carne. É aqui, irmãos, que está o grande problema do casamento. Se tornar uma só carne. Deixa eu perguntar para você, um cachorro, quando ele cobre uma cadela na rua que está no cio, os dois se tornam uma só carne? Se tornam, irmãos? Não. Ele não sabe nem o nome dela. Ele não tem responsabilidade nenhuma com aquela cadela. E se aquela cadela, preste bem atenção, se aquela cadela que aquele cachorro cobriu hoje, no outro dia, no meio da rua, apareceu uma outra cadela no cio, e aquele cachorro que cobriu aquela anteriormente, cobria a outra, aquela que foi coberta ontem, vai partir para cima da outra, e se uma vagabunda vem para cima, ela vai partir? Por quê? Porque ela não é uma carne com aquele cachorro. Os irmãos entenderam? Agora a irmã vai partir para cima. Por quê? Porque o seu homem é uma carne com você. Amém, irmã? Amém ou não amém? Amém. Todo mundo entendeu. Então o grande problema aqui que está posto é o lance de ser uma só carne. Se não tivesse essa questão de ser uma só carne, que é o que eu vou desdobrar daqui para frente, estava tudo certo. A gente podia casar e depois de um ano dizer, não deu certo, foi bom enquanto durou, mas acabou-se, bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito para se dizer, como diria o Guilherme. Mas não, tornam-se uma só carne. Isso quer dizer que os dois compartilharão de forma objetiva, existencial e espiritual a opção de se um ao outro. Eles serão duas almas entrelaçadas através da carne. A sua alma não é mais a mesma depois que você faz sexo com a pessoa. E hoje você vai entender por que tantas pessoas são traumatizadas por causa das questões sexuais. Porque nós estamos dando as nossas almas a quem não deve. Lembra que eu falei que vocês deviam guardar na mente a palavra alma? A nossa alma é aquilo que nos faz relacionados com o mundo e que sofre as influências diretas do nosso corpo. Porque com os nossos membros do corpo, nós cometemos os pecados, e esses pecados que cometemos no corpo, eles têm repercussão direta na nossa alma.
O cachorro fica, vou usar o exemplo do cachorro de novo. O cachorro fica com peso na consciência porque num dia ele cruzou com uma cadela que estava no cio e no outro ele cruzou com a outra. Fica. Você vai ver um cachorro pular e dizer: rapaz, eu estou aqui passando por uma angústia porque eu traí a minha cadela. Ele fica. E por que o homem fica? Por que a mulher fica? Porque nós temos uma alma que ficou vinculada. E não adianta a distância. Se acontecer, a alma vai ficar vinculada. Portanto, quando acontece o casamento, e aí de novo a importância de que a Bíblia fala do casal ir para o altar virgem, que também tem sido outra coisa que no meio evangélico se tornou uma bobagem. Pode ter se tornado, mas amanhã você vai ver o preço de não ter ido para o altar virgem. Portanto, os dois, quando são uma só carne, são duas almas entrelaçadas, separadas por um corpo. Quando eu disse sim para minha mulher, e ela disse sim para mim, ela tinha uma alma separada da minha. Mas na hora que nós chamamos a comunidade, que fizemos o ritual, que recebemos a bênção do sacerdote, como o homem que representa o próprio Deus para nos abençoar, e que eu saí com esta mulher, e que tive uma conjunção carnal com ela, ou seja, um relacionamento sexual, naquele instante, as nossas almas se vincularam, se entrelaçaram, de forma irreversível. E a ruptura, a não ser pela morte, deixará fragmentos de uma alma na outra para sempre. Mesmo nos casos em que houve a quebra da aliança do casamento por alguém, e essa pessoa separou-se e contraiu um novo casamento, mas isso aí é lá para frente que a gente vai falar. Não se enganem, as marcas da alma daquele primeiro casamento acompanharão aquela pessoa pelo resto da vida. Você diz: não, pastor, eu sou uma pessoa livre, leve e solta. Você que pensa. Você que pensa. Em algum momento você vai procurar um pedaço da sua alma que você deixou com aquela pessoa, mesmo que ela tenha lhe traído, mesmo que você possa legalmente contrair um novo casamento, você vai procurar um pedaço da sua alma que ficou com aquela pessoa. Ou quando não, vai procurar a alma daquela pessoa, um pedaço da alma daquela pessoa no seu novo relacionamento. Você só não vai ter coragem de dizer. Você vai morrer com esse segredo. Mas não tem jeito. Eu quero que você pense comigo em duas folhas de papel em branco. Aliás, pense em uma branca e uma de outra cor, preta ou laranja. Põe a cola no meio delas, cola branca, e junte e deixe 15 minutos. Depois tem que separá-las. Você vai conseguir separá-las totalmente? Vai? Por quê? Porque uma vai colar na outra. Aí você acha que as pessoas tendo conjunção carnal uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes por semana, dizendo coisas, fazendo coisas, se abrindo de coisas, elas vão terminar aquilo ali depois e não ficou nada? Você pensa nisso? Não seja tolo. É para sempre. A não ser quando a pessoa morre. Porque se morreu, a alma está desvinculada, porque o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Mas enquanto não morrer, existem pregas na alma, existem marcas na alma que vão continuar por toda a vida. A nossa alma, meus irmãos,
é o que nos faz perceber o mundo ao nosso redor e a interpretar esse mundo. Preste atenção. Quando nós nos tornamos uma só carne com alguém, todas as influências desta pessoa se pegam a nós. E as nossas influências se pegam àquela pessoa. Quando você se junta com uma pessoa no matrimônio, você está naquele momento, na celebração do ato da conjunção carnal, você está juntando dois universos distintos, fundindo esses dois universos em uma só carne, vinculando a sua alma à história daquela pessoa e vinculando a alma daquela pessoa à sua história. Você tem ideia do tamanho da grandeza do que é isso? Se você tentar separar a folha que foi colada, vai ficar um pedaço da folha colorida na branca e um pedaço da branca na colorida. Para sempre. Não tem como não ser. Material, ou seja, eu vou ler a frase, depois eu vou explicar. Uma ligação apenas material, ela dá abertura a cálculos pessoais referentes às expectativas e aos desejos de cada lado. Porém, tendo em mente que a pessoa com quem eu me casei é metade da minha alma ou parte da minha alma agora, não se pode chegar a pensar numa vida individual, assim como ninguém abriria mão de uma parte do seu corpo. É como se eu dissesse: eu sou a alma, mas ele ou ela também é minha alma. E agora nós somos as duas metades de uma única carne, porque nós nos tornamos um. Os dois se tornam uma carne, e esse é o grande entrave do matrimônio. Se nós não concebermos isso como uma coisa espiritual, nós nunca entenderemos a dimensão do casamento. Nunca entenderemos a dimensão de lutar para manter o casamento. E dependendo da razão pela qual o casamento se acabou, as almas continuarão vinculadas. Escute o que eu estou lhe dizendo. Dependendo, nós que somos cristãos, dependendo da razão pela qual o casamento acabou, a minha alma não foi dissociada da pessoa de quem eu me separei. Por quê? Porque não houve a razão legal, espiritual, existencial, moral ou de qualquer outra ordem para que eu me desvinculasse e deixasse a alma daquela pessoa agora repartida e a minha alma também repartida. Percebe isso? Amém? Vocês estão entendendo o caminho? Então isso é o que está todo nessa conjunção da ideia de uma só carne. Bom, então agora entrando nesse aspecto do sexo, é só sexo? Deixa eu dizer para você, se no casamento as pessoas se tornam uma só carne, fora do casamento elas também se tornam uma só carne. Só que da maneira errada.
mas ela separa. Com quem você fez sexo, você deixou um pedaço da sua alma naquela pessoa. E você trouxe um pedaço da alma daquela pessoa para você. E você vai passar toda a sua vida querendo achar o pedaço que você entregou naquela pessoa. Eu não sei se vocês se lembram de uma fala do Silvio Santos, quando ele era bem mais jovem. Eu acho que ele estava discutindo até com a filha dele, a Patrícia, quando ele disse, olha, que o Silvio Santos é judeu, ele disse, olha, a moça tem que se casar virgem e o rapaz também. Sabe por quê? Fala do Silvio Santos. Porque eles não sabem como é o sexo e vão descobrir juntos. Mas se a moça teve um bocado de envolvimento sexual e o rapaz também, quando eles se encontrarem, o que eles vão querer? Eles não vão querer encontrar um ao outro ali na cama, eles vão querer encontrar as experiências que eles tiveram fora naquela cama. Por isso que a pessoa que teve uma vida sexual muito intensa e depois resolveu se casar, ela vai sofrer o diabo o resto da vida, porque vai ficar sempre com os demônios na cabeça e com a Marinha na cabeça, a Josefina na cabeça, a Silvalina na cabeça, a Gonzaguinha na cabeça. Mas se ele só conheceu a Isopolda, ele só vai ficar com quem na cabeça? A Isopolda, a Poldi. É o que nos diferencia na questão sexual dos animais. Um animal não tem sexo com a sua parceira pensando no outro animal, porque para ele aquele ato é unicamente reprodutório. Quando nós fazemos sexo com o corpo e com a alma. Por isso, cuidado. Nesse aspecto, irmãos, ninguém tem a alma mais dilacerada do que as prostitutas. Porque a prostituta tem um pedaço de alma de tudo quanto é ruim. E ela deu a alma dela para um bocado de homem. Talvez por isso Jesus tenha amado tanto as prostitutas. Porque talvez sejam as almas mais dilaceradas que existem. Mais carentes de reencontrar os pedaços. O sexo é tão forte que é, preste bem atenção, a única opção, fora a morte, que pode quebrar a aliança do casamento. A única é o sexo. Como o adultério. Minha mulher é fria, meu marido é frio. E aí? Não pode. Vamos contornar isso aí. A minha mulher só me procura uma vez a cada 2 meses, meu marido só me procura uma vez a cada 3 meses. Tem que contornar isso aí. Só tem, preste atenção, o sexo é tão forte que só ele é capaz de quebrar a aliança de um casamento. Quando há o adultério. E o pior é que quando acontece o adultério e o perdão não consegue vencer, que aí a gente vai ver depois que é a dureza do coração. Qual é a dureza do coração? Eu não consigo perdoar você que me traiu. Sabe o que significa isso? Eu vou condenar você a ser adulto pro resto da sua vida. Entendeu? Eu fui traído, beleza, eu vou refazer minha vida. Mas eu fui traído por quem? Pelo meu cônjuge. O que eu estou dizendo publicamente? Se eu estou casando, eu posso casar, eu estou dizendo que o meu cônjuge fez o quê? Quebrou a aliança. Como? Ele morreu? Está vivo. Se está vivo, quebrou a aliança, o nome da aliança, do ato que ele fez com o meu nome,
Pegou? E os adúlteros? E os adúlteros? Cuidado, você não está brincando com coisa muito séria. Cuidado, meu filho, você não está brincando com coisa muito séria. Ah, eu adulterei, meu cônjuge me deixou. Beleza. Para você não continuar em adultério, faça o quê? Fique sozinho. Quanto tempo? O resto da sua vida. Até Jesus voltar. Ou até que ele chame você de volta. Mas eu não sabia, pastor. Pois é. É muito forte. E se nós não levarmos isso com seriedade, amanhã teremos uma igreja à base de Sodoma e Gomorra. O sexo entre animais não tem nome, porque é apenas para a procriação. Entre nós é algo tão forte que, feito com a pessoa errada, tem vinculação direta com o desvio de comportamento e as consequências são desastrosas. Nós somos os únicos seres sobre a face da terra que o nosso sexo tem nome. Quer ver? Sexo entre pessoas solteiras. Dois jovenzinhos solteiros na caminhada, na igreja, em qualquer lugar, resolvem fazer sexo. Como é o nome? Como é o nome? Não é só sexo, não? Não, é fornicação. E sexo entre pessoas que se conheceram no Tinder, sendo que uma delas é casada, ou as duas são casadas, mas estão fazendo sexo sem ser com o seu marido, com a sua mulher. Como é o nome? Adultério. Sexo com mais de um parceiro, com ou sem objetivos financeiros. Como é o nome? Sexo com mais de um parceiro, mais de uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com ou sem objetivos financeiros. Como é o nome? Prostituição. Sexo com crianças, sexo entre pessoas do mesmo gênero. Como é o nome? Pode dizer, irmão, como é o nome? Homossexualismo. Existe um nome para o sexo, mas não tem nome. Não tem nome para o sexo entre o marido e a mulher. Tem? Qual é o nome? Não tem nome. Por quê? Porque não precisa. Não precisa. É algo tão espiritualmente magnífico que não precisa de nome. Mas qualquer outra relação fora, relação sexual fora do casamento, tem nome. Entenderam? Todo mundo está comigo aí acompanhando? Vocês estão acompanhando também? Todo mundo está acompanhando? Amém? Bom, e por que essas relações sexuais não estão certas? Essas que eu falei, adultério, fornicação, prostituição, pedofilia, homossexualidade, tem outras aí, mas eu peguei aqui as mais comuns. Por quê? Preste atenção, porque as almas envolvidas não podem se completar. Note, a alma de um adulto pode se... Preste atenção, olha para cá, por favor. A alma de um adulto pode se completar com a alma de uma criança? Pode, irmãos? Se a alma de um adulto não pode se completar com a alma de uma criança, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo é abominável. Porque nem os animais, nem entre os animais,
os adultos fazem sexo com os filhotes. Percebe? Por que entre jovens ou entre solteiros o sexo não pode acontecer? Porque as almas deles não têm a capacidade de se juntarem para formar uma aliança eterna. E o rapaz que faz sexo com a moça ali no calor da emoção, da coisa, daqui a pouco a alma dele não se vinculou à alma dela em definitivo, ele vai fazer com o outro e ela vai fazer com o outro, daqui a pouco você tem as almas, todas elas em frangalhos, como eu já falei anteriormente, por causa dessa promiscuidade que aconteceu. Mas então vamos agora pensar, você tem o seu cônjuge, você tem essa pessoa com quem você decidiu se tornar uma só carne e se tornar com ela uma só alma, ou pelo menos duas almas numa junção carnal, em dois corpos, uma alma junto em dois corpos, seria assim a ideia. Mas aí digamos que eu faço, sabe o que? Eu pego uma outra pessoa e vou ter com aquela pessoa um envolvimento sexual. Preste atenção. Eu estou trazendo para dentro da minha casa, para dentro do meu leito, a alma de uma outra pessoa que o meu cônjuge não casou com ela. Eu estou trazendo a alma daquela pessoa para dentro da minha casa, para dentro do meu quarto e para cima da minha cama. E estou trazendo, vinculando a alma daquela pessoa com a alma do meu cônjuge. Eu posso fazer isso? É honesto fazer isso? É certo fazer isso? Não. E a prostituição? Ela é adoecida. Tem um filme da Julia Roberts, que ela faz o papel de uma garota de programa, que é uma prostituta, que ela fica na rua se prostituindo. E ela é contratada por um magnata, que era bonitona, que é o Richard Gere, e eles vão lá para fazer de conta que ela é a namorada dele. E ela tem um ponto que para ela é o que dá dignidade a ela, sabe qual é? Eu posso fazer tudo com você, menos beijar na sua boca. É o filme O Ano da Mulher. Aquilo ali é o sintoma de uma alma doente. Ou seja, a única coisa que eu quero preservar é o meu beijo. Converse com a prostituta. Se você tiver a oportunidade, você vai ver que é uma pessoa infeliz. Converse com um homem que tem uma vida de prostituição e tente chegar no coração dele, você vai ver que a alma dele está deslacerada. Por quê? Porque ela foi destruída pelo desejo. O sexo é uma inclinação estritamente carnal, desprovida de racionalidade saudável e de complementariedade. O sexo é conduzido apenas na dimensão carnal. Não tem racionalidade saudável e não tem complementariedade interior. Isso leva as pessoas a um adoecimento interior, a um adoecimento da alma, que vai se repercutir na sua espiritualidade, na sua saúde física, e se ela amanhã se casar, vai se repercutir no seu casamento. Portanto, aqui é a base para que nós entendamos que o divórcio só existe por causa da dureza do nosso coração.
Existem razões para o divórcio, mas a maioria das pessoas que estão divorciadas, a razão está obscura. São razões que não encontram a base na palavra de Deus. Temperamento, jeitão. Por isso que tem o tempo do namoro, por isso que tem o tempo do noivado, por isso que tem o tempo de se conhecerem. Para quê? Para que haja então a decisão clara, a decisão livre de você dizer: mesmo essa mulher tendo um gênio do inferno, eu vou casar com ela. Amanhã não pode reclamar. Mesmo esse homem tendo um gênio ruim que ele tem, eu vou casar com ele. E amanhã não pode dizer: não, mas o gênio dele é ruim. Não, peraí, você sabia que o gênio dele era ruim? É, mas eu sabia que era tanto. Pois é, mas no casamento se potencializa os defeitos e as virtudes. Não é verdade? A pessoa é mais ou menos fedida no namoro ali, não sei se é bem e tal. Quando casar, que não tem mais que ir no negócio do namoro, aí vai ficar fedido 100%. Pessoa que no namoro passa 4 dias sem escovar o dente, vai para casa da namorada sem escovar o dente 4 dias. Quando casar vai passar 10. Pode ter certeza. Porque os defeitos, eles se manifestam porque agora não há mais, em tese, o que ser conquistado. A conquista, aparentemente, terminou ali. O Monte Everest foi quando? Quando o pastor disse: eu vos declaro marido e mulher, está tudo certo. Amém, glória a Deus. E agora eu posso ficar tranquilo. As virtudes podem se manifestar também, devem se manifestar, mas a virtude é algo com o qual nós temos que lutar todos os dias para mantê-la funcionando. Os defeitos não. Os defeitos, eles se manifestam e aumentam na medida que nós não olhamos para eles. É verdade? Bom, já são 8h40, eu vou ler um texto só aqui de Deuteronômio, porque nós vamos entrar na questão da lei de Moisés, para que a gente possa começar a trabalhar então a perspectiva do divórcio. Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4 diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se ele não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Eu não vou entrar aqui no mérito específico do texto, mas na parte final. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Havia um propósito do Senhor quando o povo chegou na terra de Canaã, que o povo tinha que ser diferente das nações pagãs. E nas nações pagãs, o divórcio, em algumas nações pagãs, especificamente no meio dos cananeus, o divórcio ou o repúdio à mulher se tornou algo extremamente comum. No povo de Israel, por uma série de questões. Primeiro, para manter as almas ligadas, vinculadas, sem que houvesse o adoecimento dessas almas. Segundo, para que houvesse uma procriação abençoada e as famílias pudessem ser, digamos assim, de uma linhagem única. E terceiro, para que não houvesse gente passando fome em Israel. Vou explicar por quê.
Eu conversava com uma pessoa hoje, depois que eu coloquei no Instagram e no Facebook que eu ia dar essa palestra hoje sobre esse assunto, uma pessoa entrou em contato comigo e é uma pessoa de classe média alta. E essa pessoa de classe média alta foi casada, teve filhos. E sabe o que ela me falou? Ela disse: sabe qual é o meu grande problema com o pai dos meus filhos? Ele não quer pagar as coisas. Calcule que hoje nós temos um corpo jurídico, uma sociedade democrática de direito, que as mulheres podem ir e pedir, não é? Colocar as suas queixas. Agora calcula isso, irmãos. Na época de Israel, o marido olhava para a mulher e dizia assim: eu não quero mais essa mulher, porque ela queimou o arroz. Aí essa mulher, que tinha sido tirada da casa do pai, não podia mais voltar para a casa do pai. Quem é que ia sustentar aquela mulher? Ela ia virar o quê? Prostituta. Entende? Aí você diz assim: não, a mulher trabalhar com suas mãos. Em que, irmão? Em que a mulher ia trabalhar com as mãos? Sendo ferreira? A mulher trabalhava em casa. Se ela não tinha casa, o marido não estava lá para fora de casa, ele ia trabalhar em quê? Ia ser prostituta. Para salvaguardar, a nação que mais salvaguardou a dignidade das mulheres foi a nação de Israel, porque o código do divórcio era tão severo que preservava a mulher, para que a mulher não passasse fome. Então, para o sujeito dar uma carta de repúdio à mulher, dizendo: eu não quero mais essa mulher, ele tinha que dizer a razão, e essa razão tinha que ter testemunhas para confirmar qual era a causa do divórcio. Sem isso, não podia ter divórcio. E de uns tempos posteriores a Jesus, os rabinos, interpretando a lei, eles diziam o seguinte: que o divórcio só podia acontecer se a mulher concordasse. O marido não podia simplesmente dar uma carta de divórcio e dizer: estou divorciado de você, acabou, você vai-se embora. Não, a mulher tinha que concordar. E ela tinha que concordar diante das testemunhas. E do jeito que ela foi dizer que queria casar com ele, ela tinha que dizer: eu aceito o divórcio que ele está me dando, porque ele me satisfez, inclusive financeiramente. Muito bem. Se a mulher enlouquecesse, o marido ficava preso o resto da vida com ela, porque ela não poderia mais dizer, de livre e espontânea vontade, que não queria mais continuar casada. Para que mantivesses a instituição do casamento funcionando. Ok? Bom, palavra do Senhor Jesus a respeito do divórcio. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 2 diz assim: e aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí a pessoa diz assim: mas eu não sei se meu casamento foi juntado por Deus. Claro que foi. Você usou a sua faculdade livre? Alguém botou a arma na sua cabeça para você ter uma conjunção carnal com aquela pessoa? Você fez sexo à força com ela, a pessoa botou a arma na sua cabeça: faça, senão eu vou matar você. Foi assim? Então, amigo, você usou de uma bênção de Deus maravilhosa chamada livre-arbítrio. Então pode ter certeza, foi Deus que deu. Não separe. Mas em Mateus capítulo de número 19, a partir do versículo 9, há um texto muito elucidativo que diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, note bem,
não sendo por causa de fornicação. E aqui Jesus está dizendo que tem um caso em que você pode dizer que não quer mais ficar com aquela pessoa. É quando há o pecado. A palavra aqui é porneia, que deu origem à palavra pornografia. Porneia é ato sexual ilícito. Ok? Ato sexual que não é certo, é porneia. Então Jesus diz: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Quem pode receber isto, receba-o. Ai, se for assim, ninguém pode casar. Ah, eu vou casar com aquela mulher, mas eu não sei se vai dar certo, então é melhor não casar. E não casa. Nem você não morre por isso. Agora tem um texto de palavra do Senhor Jesus que precisa de uma interpretação, que é Lucas capítulo 16, versículo 18, que diz assim: qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. E aqui, irmãos, estão postos dois casos. O primeiro, de um homem que abandonou a sua casa e se casou com a outra mulher sem que a mulher tenha lhe traído. E o sujeito que abandonou a sua casa sem que a mulher lhe tenha traído, quebrado a aliança e se casou com outra mulher, ele cometeu adultério. E o segundo caso é o de quem se casa com a mulher que foi repudiada pelo marido por traição dela. Quem se casa com essa mulher comete adultério. Eu vou explicar para os irmãos. Casalzinho está aqui na igreja, feliz da vida, a mulher cometeu adultério. Vamos dizer que o homem cometeu adultério. A mulher chega e diz: olha, eu lhe perdoo, mas não consigo mais conviver com você. Ela tem o direito, não tem? Os irmãos entenderam que ela tem o direito? Ela tem o direito, não quer. É a dureza do coração dela. Eu não consigo, meu coração é duro, eu perdoo, mas eu não quero mais conviver com essa pessoa. Você está dizendo que aquela pessoa que traiu, que foi a causa da separação, ela vai ser adúltera. Quem casar com ela vai ser adúltera, porque a causa da separação foi adultério. Pastor, daqui a 10 anos também continua. E se passarem 20 anos, já passou até o tempo, acabou-se. Quando é que ela pode casar de novo? Quando o marido morrer. Não, mas ela não está mais casada com ele. Mas preste bem atenção: quem quebrou a aliança não tem direito a nada. Os irmãos entenderam? Quebrou a aliança, não tem direito. Espera lá até a pessoa morrer. Ah, isso é assim, então vamos mandar matar ele. Aí você tem dois crimes: o adultério e o assassinato. Aí não vai ser condenado. Irmãos, é um imbróglio, não é verdade? Não vai ser condenada mais por ser adúltera, vai ser condenada por ser assassina. Entendeu? Não, mas eu não mandei matar não, mas eu fui ali e fiz, botei o nome dele na boca de um sapo ali, fui pacto por lá. Vai ser condenado por ser feiticeiro. Feitiçaria. Entendeu, amigo? Você entendeu, amigo? Que é muito mais forte do que você está imaginando? Que é muito mais sério do que você imagina? Que não é uma brincadeirinha de menina moça que você pode ir e voltar amanhã, está tudo certo? Não. Lembre-se que as almas estão vinculadas. Qual é o ideal? É que o casamento seja feito diante de Deus e dos homens. Por isso, pense muito bem. Primeiro, se você quer casar.
E segundo, amigo, com quem? Pense se você quer, se vale a pena o custo-benefício, porque tem, e é alto o preço. É ou não é verdade, amigos? É alto. Tem os benefícios? Tem, está tudo certo. Mas tem também o preço. Então o ideal é que o casamento seja feito diante de Deus e dos homens. Porventura houve uma traição. Sabe o que é ideal? É que entre em ação toda a força do perdão, para que haja restauração do casamento. Amém? Mas se a pessoa que foi traída não consegue conviver com quem cometeu a traição, ela não peca se ela requerer o divórcio. E o desdobramento nesse caso é, para quem foi traído, a possibilidade de um novo matrimônio. E para quem traiu, um novo casamento configurará adultério perpétuo. Palavras agora do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 em diante diz assim: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, ou seja, lembra do dar? A devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher paga ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é a mulher. Isso aqui é muito forte, não é? Seu corpinho, solteirinho, só seu, casou, vai ser. Quanto dele? Todinho. Ah, não, minha mão não dou para ninguém. Eu quero continuar com as minhas mãos. Olha que bênção. Você quer continuar com as suas mãos? Não casa. Você vai continuar com as suas mãos, com seus pés, com sua barriga, com sua cabeça, com tudo seu. Ô glória. Agora, fez aliança, não é mais seu. Ah, eu não sabia disso. Pois é. Lembra que eu falei das almas juntas? Ah, eu quero ter uma aliança de alma com ela, mas não quero ter uma aliança de corpo com ele. Isso vai acontecer quando vocês estiverem bem velhinhos. Vai ter uma aliança de alma, mas não tem mais de corpo. Mas enquanto, amigo, como diz o apóstolo Paulo, por causa das tentações da fornicação, aí um tem que se resolver com o outro. Aí tem gente, olha o que foi que estragou. Ai não, assim vira objeto. Pois é, vira objeto. E a mão aqui é dupla. Não é só a mulher não, meu filho, é o homem também. Porque tem dia quando está com dor de cabeça. Hoje o homem pode ficar com dor de cabeça. Antigamente não podia não, mas hoje o homem diz, não, meu filho, eu estou com dor de cabeça hoje. Pode não, meu filho, não está com dor de cabeça não. A mulher está passando ali na luta dela, desejo, se ela estiver ali, meu filho, tome uma Neosaldina. Ah não, meu amor, hoje eu estou assim cansado que eu fui para a academia. Tem não, filho, você dê seu jeito. Seu corpo não é mais seu. Você queria voltar da academia, tomar um copo de bananada desse tamanho, para dentro do quarto ali, tá? Pois é, agora acabou. Eu estou falando sério, os irmãos pensam que é brincadeira, eu estou falando sério. Por que alguns casamentos, principalmente de casais jovens, se acabam? Porque o jovem não sabe fazer sexo. I'm sorry. Aí, por que acaba? Porque ele se desencontra o tempo todo
o feitiço de Áquila, quando um é é uma pantera, o outro é humano. Quando aí chega de noite, um vira águia, o outro vira humano, eles nunca se encontram. Aí é sempre naquele problema. A mulher que um dia está bem, o marido que um dia não está bem, eles não se encontram naquele dia, aí pensam o quê? Vamos separar porque esse negócio não está funcionando. Não. Não é? Então a menina casou mais nova, que a menina mais nova, se ela não vier de uma vida sexual, presta atenção, se ela não vier de uma vida sexual ativa, ela casou virgenzinha e tal ali, ela demora para acionar, viu, irmão? Você quer casar com a menina nova da igreja virgem, é bom, maravilhoso e tal, agora ela demora um pouquinho para acionar, irmão, 5 anos ou mais, 10 anos, é um processo de conquista. Agora a mulher que já vem sambada na rua, amigo, chegou ali, também no instante funciona. Mas tem um preço, você vai dizer, rapaz, essa mulher funciona tão depressa. Pois é, não dá para ter tudo, colega. Como é que ela sabe tanta coisa? Pois é. Quando ela vem sem saber nada, ela fica sem saber como é. Ela, entendeu? Ela vai para a lua de mel, quando ela chega lá, ela não sabe se ela sente de banda, se ela sente de um lado, ela não sabe como é. Ela fica ali sentada, não sabe se toma banho, ela não sabe se toma banho depois, ela não sabe se depois termina toma banho, se o que é que faz, se levanta, vira para o outro lado e tal. Agora, quando a mulher já é escolada, ela já termina ali, ela sabe tudo, tal, fala, já vai e tal, já se veste, entendeu? Aí o cara olha e diz assim, mas essa mulher está tão escolada, mas ele não tem coragem de perguntar. Não é verdade? Então, preste atenção, casou, amigo, agora o corpinho é um do outro e aí estamos conversando. Está tudo certo. Ninguém é obrigado a entregar seu corpo para ninguém, seu corpo é templo do Espírito Santo, amém, irmão? Oh, aleluia, seu corpo é templo do Espírito Santo, você não tem obrigação de entregar ele para ninguém. Agora teve uma hora que você disse, Espírito Santo, nós vamos repartir esse negócio aqui, vamos ficar 3, o Espírito Santo está certo, está tudo direito. Agora, não me metam nas suas confusões, você quer, a pessoa quer, ela quer, ele quer, dê o jeito de vocês. Amém, os irmãos entenderam? Está tudo certo? Você entendeu? Vamos continuar o que o apóstolo Paulo diz aqui. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Meu filho, nós vamos passar 15 dias dedicado à oração. Não pode a mulher sozinha dizer assim, agora eu vou ficar 15 dias de oração, e o marido, e eu? Eu não estou a fim de orar 15 dias. Não, vamos ficar. Não, colega, não é assim não. Tem que entrar num acordo. Olha, vamos ficar 15 dias. Aí, só de irmão, Pai do Senhor, irmã de manhã, da Pai do Senhor, beijinho na testa e tal. De comum acordo. Se o outro disser não aceito, acabou, não existe, não tem pacto. Pastor, eu fui me trancar no quarto para buscar o Senhor, meu marido veio, quando ele chegou na porta, eu disse, sai, Satanás. Não, abra a porta, interrompa a sua consagração. Pode interromper a sua consagração, você não tem o direito de fazer isso. Não, mas é pelo Senhor. Não, o Senhor não tem nada a ver com essa história não. O Senhor disse, você era minha, não era? Agora você não quis mais, você não quis me repartir com ele? Então agora é o seguinte, amiga, resolva com ele e depois você vem falar comigo. Os irmãos entenderam? Amém, irmãos? Está tudo certo? Muitos casamentos acabam por isso. Por quê? Porque a mulher dá. Ai, pastor, eu dei um tempo que eu estou assim, naquele momento assim que eu estou passando por uma luta, e assim, eu estou aqui, né, pastor, naquele tempo de me abster. Aí você olha, quanto tempo, irmã, você está assim? Está pouco tempo, 3 meses só que eu estou aqui nesse processo. Aí você chama o irmão já está esquálido, o irmão chega a estar em estado etiópico, seco, né, subindo pelas paredes. Não, irmã, você não pode fazer isso não. Resolva o problema, tem que resolver o problema. Casou para isso também. A alma dele está precisando de alguma coisa, o corpo também. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, e por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, Paulo diz, fiquem solteiros como eu estou. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido.
Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e esta consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é certificado pela mulher, e a mulher descrente é certificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Por quê? De onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás teu mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando circuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância do mandamento de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Aí eu vou concluir essa parte para poder abrir. Se alguém tiver pergunta, eu vou desligar aqui dos irmãos, porque as perguntas não dá certo de fazer por aqui. Casos em que o divórcio pode acontecer sem um novo casamento. A pessoa pode se divorciar, mas não tem direito a um novo casamento. Número 1, violência doméstica. A mulher está apanhando o marido está apanhando a mulher, que é muito comum hoje. Estão usando muito hoje a mulher batendo o marido também. Mas olha, violência doméstica, a vida da mulher está em risco, se separem. E aí, pastor, agora eu vou refazer minha vida? Eu disse, vai refazer com o Senhor Jesus. Ele quebrou a aliança com você? Aí bateu em mim e quebrou a aliança. Não. Só quebra a aliança. Jesus disse que a aliança só é quebrada quando existe adultério. Então a irmã está sofrendo violência em casa, doméstica, o marido está batendo, a mulher está batendo no marido. Tem testemunha? Tem. Fez o BO? Já fez. Então se separa, mas não dá direito ao novo casamento. A aliança não foi quebrada. Abandono do lar sem a confirmação de morte por parte de quem abandonou. A mulher está aqui em casa, de repente o marido desaparece no oco do mundo. Desaparece e a irmã fica sozinha e passa 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e o cara não aparece. Pastor, vou me casar de novo. Eu disse, não. Ele morreu? Alguém achou o corpo? Alguém achou o corpo? Procurou nos cartórios aí se tem certidão de óbito dele? Não, então não quebrou a aliança não. E aí, pastor, o que eu vou fazer? Disse, minha filha vai servir ao Senhor. Eu não tenho direito de refazer minha vida não. Aguarde um pouquinho que já ele morre. Mas se ele tiver refeito a família dele no outro canto com outra mulher, aí você está livre, que é a outra questão. Mas se ninguém sabe, não tem testemunho de que a pessoa morreu, a aliança não foi quebrada. Os irmãos entendem isso? Porque aí a irmã, o marido foi-se embora e tal, ela não sabe cadê o paradeiro dele, vai casar de novo, a bonitona. Não pode, irmão. Não pode. Sua alma está vinculada àquela pessoa ainda. A sua aliança está feita com aquela pessoa ainda. Agora, o grande tchan. Casos em que pode acontecer o divórcio e o novo casamento. Que coisa maravilhosa quando acontece um adultério. Você está vendo o preço? Você quer passar por isso? Tem uma situação de adultério na sua família, no seu casamento? Mas, se lamentavelmente aconteceu, quem é que pode casar, à luz da palavra de Deus? O que foi traído. O que não foi. O que traiu não pode casar de novo, porque se casar comete adultério. Mas aí, digamos assim, o sujeito diz assim, não, mas eu traí minha mulher com a Josefina, mas eu me casei com a Silvalina. Pois é, você adulterou com uma e continua adulterando com a outra. O casamento nada mais é do que o adultério.
E a grande notícia, irmãos, pastor, quando é que eu posso casar de novo? Sem nenhum problema, sem nenhum impedimento. Quando você voltar do Parque da Paz, quando você voltar do Jardim Metropolitano, acabou. Ô bênção, aleluia, ô glória. Você deixou ali a aliança, acabou a aliança. Você sabe qual é a vantagem, irmão, da pessoa morrer? Olha que vantagem. É que se você chegar, né, você está viúvo, a pessoa de qual é o seu estado? Viúvo. E cadê sua mulher? Morreu, não. Não tem mais aliança com ela. Mas mesmo no caso do adultério, você ainda vai pagar um bocado de conta. Mesmo que você esteja livre para ter um novo casamento, porque você está, se houver a quebra da aliança, mesmo assim, dependendo de qual foi o grau de envolvimento da pessoa, por exemplo, o cidadão tem 3 filhos com aquela mulher, sei lá, o patrimônio, aí o homem adulterou, a mulher adulterou, aquela pessoa que sofreu a traição, ela pode começar a vida com outra pessoa? Pode, mas se lembrando que quem vai casar com aquela pessoa vai participar da alma daquela pessoa, vinculada àquela outra, mesmo que ela tenha adulterado. Os irmãos entenderam? Não dá para pensar assim, vou casar com aquela pessoa agora e vamos viver a nossa vida longe de tudo e de todos. Não funciona assim, amigo. Tem filho envolvido, tem patrimônio, tem dinheiro, tem um bocado de coisa. Aquele negócio vai se estender por um bocado de tempo. Não é assim que funciona. Entende? Porque às vezes o que é que acontece? Eu estou aqui invicto, solteiro, tal, sozinho, aí vou me casar com a irmã Lili aqui, que a Lili foi traída no casamento dela, tem 3 filhos, aí eu vou e me caso com ela e digo assim: olha, nós vamos viver nossa vida feliz, não se preocupe com aquele camarada, diga para ele que não precisa mais dar nem R$1 para você, que eu lhe sustento daqui para frente. Você vai sustentar 3 filhos do outro. Passar um mês que passar paixão, sabe o que você vai dizer? Minha filha, procure o abençoado, porque diga ele que ele tem que dar pelo menos R$4.000 de pensão para esse menino. Aí lá vai ela. Aí o que acontece? A gente vai fazer uma programação, eu vou fazer uma programação com os filhos dela. O que acontece, irmão? Aí ela diz assim: eu tenho que falar com o pai do menino para saber se ele deixa os 3 meninos viajarem conosco lá para você quer ir para os Estados Unidos. Aí eu, que não tenho nada a ver com a paróquia, eu tenho que esperar que ela vá lá convencer o pai do menino. Aí o pai do menino diz o quê? Diz: eu deixo um ir, mas deixo os 2 não vão, não vai os 3. Aí lá vai eu fazer o quê? Comprar a passagem dela e do menino. Os 2, os outros eu não compro porque o pai não deixou. Quando eu termino de comprar a passagem, o pai dela diz o quê? Diz: agora vai, o segundo vai, vou deixar ele também. Aí eu faço o quê? Eu vou lá ter que comprar outra passagem para o menino mais cara, porque a passagem subiu. E aí eu vou ter que comprar porque, entendeu? Então, amigo, quando morre é uma bênção. A irmã Lili está ali, falando da Lili aqui, que é uma jovem aqui, bem novinha da igreja. Aí morreu, ela chegou aqui com os 3 meninos. Cadê o pai dos meninos? Morreu. Pronto, deixou pelo menos alguma coisa para o menino? Deixou o menino aqui, deixou uma pensão para o menino aí, tranquila, beleza, então tranquilo, pronto, eu não vou ter mais um problema de perguntar pelo pai de repartir os meninos nas férias, de fazer e tal. Aí eu me caso com ela, depois eu reclamo: Lili, você já veio com esses 3 meninos para cima de mim? Aí ela vai dizer o que para mim? Você sabia que eu tinha os 3 meninos. Uma hora eu vou jogar na cara dela os 3 meninos. Entendeu? Porque não são meus. Vou ou não vou, irmãos? Eu não posso jogar na cara da minha mulher, porque eu que fiz esse filho nela. Eu não posso jogar: você viu com esses 3 meninos? Não, ela vai dizer: você que fez. Eu vou dizer: mesmo, fui eu mesmo. Aí eu não tenho a quem reclamar. Mas, entendeu? Então às vezes o que acontece com a pessoa? Na paixão, diz assim: não, a gente depois resolve. E depois que não resolve as questões espirituais, as questões legais, as questões financeiras, aquele outro casamento vira um inferno pior do que aquele outro. Não é verdade? Se a pessoa não souber fazer, vira um inferno. E para terminar, quando aprendermos e aplicarmos os princípios da lei do Senhor nos nossos próprios casamentos, certamente seremos mais tolerantes com os nossos cônjuges. Errou, perdoe quantas vezes forem necessárias. Esqueça, reconheça, respeite
e entenda. Se aplicarmos em nossos relacionamentos os mesmos sentimentos de compaixão e consideração que o Senhor Deus tem conosco, possuiremos casamentos melhores e mais harmônicos. Podemos dizer em resumo que o Senhor Deus está nos ensinando como permanecer bem casados. De toda forma, a separação, mesmo que ainda seja pela traição, com a possibilidade de novo casamento, sempre será algo, sempre, irmãos, sempre será algo doloroso. Ok? Enfim, eu vou abrir aqui para algumas perguntas, então eu vou fechar com os meus irmãos que acompanharam. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui. Se você acha que esse vídeo, se você tiver pergunta depois, você coloca aí no Messenger, na própria descrição do vídeo embaixo, você coloca aí, a gente pode conversar sobre isso. Eu vou fazer aqui perguntas e respostas com os irmãos, e aí não dá para você, senão você não vai ouvir o que as pessoas estão falando. Um beijo bem grande. Você está casado, permaneça casado, ok? Está solteiro, pense 7 vezes antes de casar. O casamento está ruim, tem de consertar. Beijo.